Olá, eu sou José Marques Filho, médico reumatologista e professor de ética médica e bioética. Diversos autores têm chamado a atenção para o fato que a medicina, nos últimos 70 anos, apresentou uma evolução e uma transformação provavelmente maior que em todos os séculos anteriores. Avanços extraordinários aconteceram tanto na área do diagnóstico quanto na terapêutica, levando a um desenvolvimento tecnológico inimaginável há décadas. Entretanto, segundo Bernard Law, presidente de cardiologia americana e prêmio Nobel, o ser humano nunca foi tão maltratado e assistido do ponto de vista médico. Um dos motivos para isso, segundo o mesmo autor, é a inadequada relação médico-paciente nos dias de hoje. A importância da relação médico-paciente tem sua origem na Grécia antiga, na figura do médico mais reverenciado de todos os tempos, o pai da medicina, Hipócrates. Esta relação é um processo de interação humana, constituindo a base da prática clínica em suas dimensões técnica, humanística, ética e estética. Como em qualquer processo de interação interpessoal, essa relação é mediada pela comunicação. Intralgo, médico e historiador espanhol, destaca a delicada sensibilidade dessa relação às mudanças da história do homem. O progresso contínuo dos recursos diagnósticos e terapêuticos tem grande impacto nas mudanças, mas a própria mudança na convivência entre os homens altera também os fundamentos da relação médico-paciente. Desse modo, pode-se falar do médico ou do paciente ateniense, medieval cristão, nova-iorquino ou moscovita. Para Hipócrates, a relação médico-paciente tem fundamental impacto na terapia dos pacientes, necessitando de uma forte união de amizade profissional definida pela palavra grega filia. Na época hipocrática, havia uma profunda simetria na relação médico-paciente, levando ao que se denominava ação paternalista do médico, pois este detinha o saber e queria fazer o melhor pelo paciente, como um pai para seu filho. A obrigação do paciente era obedecer, sabendo que jamais seria prejudicado. A base desse relacionamento era a confiança e o respeito. Esse procedimento foi adotado na prática médica por longo período, até a década mais ou menos de 50 do século passado, quando ocorreram enormes transformações nessa relação. Um dos principais fatores foi o surgimento da bioética, em 1961, através do professor norte-americano Van Rensselaer Potter. Uma das linhas teóricas da bioética passou a ser chamada de principialista, pois se baseava em 4 princípios: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça. O princípio da autonomia, juntamente com um movimento iniciado nos Estados Unidos relativo aos direitos dos pacientes, interferiu bastante nessa relação. Desde essa época, o paciente passou a ter um empoderamento. Este deixou de ter, o paciente, uma atitude passiva e passou a participar mais ativamente das decisões médicas a respeito de sua saúde. Outro fator importante na mudança dessa relação foi a revolução da informação e da comunicação, tendo como marco a internet, iniciada no início da década de 90 do século passado. A partir dessa época, o acesso à informação científica foi universalizado e democraticamente todos, em tese, têm acesso aos novos conhecimentos científicos. Diversos autores, e me incluo entre eles, acreditam que a postura autonomia versus paternalismo, com pesadas críticas ao paternalismo, se deve ao fato dos primeiros bioeticistas terem predominantemente formação teológica e filosófica, e não médica. Meu posicionamento hoje é que ambos, o respeito à autonomia do paciente e a conduta paternalista do médico, podem e devem conviver com a figura de um pêndulo. Em uma extremidade, haveria uma conduta de autonomia extrema, oferecendo ao paciente escolha livre de métodos diagnósticos e terapêuticos, e na outra extremidade, a conduta paternalista pesada do médico, definindo a melhor conduta diagnóstica e terapêutica, segundo o seu conhecimento e sua experiência. A melhor conduta, em nossa visão, seria, a cada encontro, dependendo do médico e do paciente,
O profissional, respeitando a autonomia do paciente, mas discutindo seu saber e sua experiência, levaria ao mais completo esclarecimento das opções diagnósticas e terapêuticas, e ambos, na chamada decisão compartilhada, decidiriam a melhor conduta para aquele momento. Em suma, consideramos urgente o resgate do fundamental envolvimento emocional do médico na atenção ao seu paciente e do resgate da atitude paternalista, benevolente, hipocrática e do conceito grego da filia, adaptada aos nossos dias. Obrigado.